Sistema de partículas e conservação do momento 2. Na aula passada, vimos a relação entre a segunda lei de Newton para partículas. Então, sabe-se que quando você tem um sistema de partículas, você tem a massa total da partícula vezes a aceleração do centro de massa das partículas. Então, você vai ter a força resultante. Isso pode ser feito para 3 dimensões. Para você ter uma ideia do que isso é útil, por exemplo, seja um sistema que é um fogo de artifício que explode, tá? Embora cada uma dos estilhaços vão numa determinada direção, tá? O centro de massa da partícula continua na mesma trajetória balística, na mesma trajetória parabólica, tá? Como indicado aqui na figura. Tá. Com isso, podemos definir uma grandeza chamada momento linear. O momento linear, diferente da força, que é o produto da massa pela aceleração, o momento linear é o produto da massa pela velocidade. Então, o momento ele vai ter a mesma direção, é uma grandeza vetorial, né? Então ela vai ter a mesma direção que o vetor momento, tá? Vai ter a mesma direção vetor velocidade, e a intensidade o módulo, a direção desse vetor momento linear, ele só pode ser modificado por uma força externa, tá? Então, aqui podemos deixar um lembrete. A taxa de variação do momento de uma partícula em relação ao tempo é igual à força resultante aplicada, e tem a mesma direção que a força resultante, tá? Então, quando temos variação do momento, tá? Nós temos a segunda lei de Newton, força resultante igual a dp dt. Com isso, sabemos que a força resultante é dp dt. Vem aqui um teste. Nesse teste você tem um gráfico que tem uma curva de P por T, e aqui podemos ver que tem uma inclinação aqui, trecho 1, trecho 2 não tem inclinação, trecho 3 tem uma inclinação menor que o trecho 1, só em sentido contrário, tá? Sentido negativo. E aqui eu tenho o trecho 4 que não tem inclinação nenhuma, tá? Então o que ele pede é o seguinte: uma força dirigida ao longo do eixo age sobre a partícula. A. Ordene as 4 regiões indicadas de acordo com o módulo da força, do maior para o menor. E B. A região que a velocidade da partícula está diminuindo. Então aqui, onde você tem maior taxa dp dt, da derivada do momento em relação ao tempo, tá? Aqui você tem a taxa de variação maior, você vai ter força maior, tá? Uma força maior, tá? Então aqui você vai ter uma força zero, porque a inclinação é zero, e aqui você vai ter uma força um pouco menor, porque a inclinação é menor em relação à inclinação do caminho 1, tá? E a região B, região B. O item B, o que ele pede? Em que região da partícula a velocidade da partícula está diminuindo, tá? Então, podemos responder o item A e o item B, tá? Então, a sequência das respostas é 1, 3, 2 e 4, tá? 1 é maior, depois a 3 é um pouco menor, depois vem 2 e 4. Podem ser 4, 2 também, tá? E o item B, sabemos que é a região 3, tá? Região 3, onde você tem a partícula está diminuindo a velocidade, tá? Ou seja, aqui você tem um P maior e vai diminuir até um P menor, até zero, tá? Tá, com isso, podemos somar os momentos das partículas para um sistema de partículas, tá? Que o momento vai ser a massa total vezes a velocidade do centro de massa, tá? Então, esse aqui é um momento linear para um sistema de partículas. Continuando, então deixa aqui o lembrete. O momento linear total de um sistema de partículas é igual ao produto total da massa do sistema de partículas pela velocidade do centro de massa. Então, pela segunda lei de Newton, você tem F igual a dp dt, onde P aqui foi colocado P maiúsculo porque se refere a um sistema de partículas, tá? Então, o que se tem
é o seguinte: a aplicação de uma força externa a um sistema de partículas vai modificar o momento linear desse sistema de partículas, tá? Na ausência de uma força externa, tá? O momento linear permanece constante, tá? Ele não varia, tá? Isso aí envolve tanto partículas individuais, tá? Como o sistema de partículas. No caso do sistema de partículas, você pode até ter uma variação interna dentro do sistema de partículas, mas as forças internas você não conta para quando você está tratando de um sistema de partículas como um todo. Então, continuando, tá? Colisão e impulso, tá? Bom, já falamos sobre impulso na aula passada, então aqui tem um exemplo claro, né? Você tem um gráfico aqui, você pode substituir o cálculo dessa função aqui que envolve uma integral, tá? Por uma essa aqui que envolve a força média e o ΔT, tá? Vai ser o mesmo resultado. Aqui temos a repetição daquele teste 3, tá? Tá. Colisão e impulso. Tá. Colisão de impulso, teste 5, tá? Teste 5. A figura mostra a vista superior de uma bola encostando uma parede vertical sem que a velocidade da bola seja afetada. Considere a variação de ΔP do momento linear da bola. A. ΔPx é positiva, negativa ou nula. B. ΔPy é positiva, negativa ou nula. C. Qual a orientação de ΔP? Tá, então a resposta para esse item é A. É nula, tá? O ΔPx aqui é nula, tá? Então, você tem o P inicial e o P final vai ser a mesma coisa, tá? Então, você soma o P inicial com o P final, então anula, é nulo. A B é positivo porque você soma o PY descendo com o PY voltando, tá? Então, uma menos a outra, então você vai ter que você tem o valor a final menos a inicial, tá? Então você vai ter o quê? Você vai ter o valor positivo do ΔPy, tá? E finalmente o item C, como a força é normal, esse plano aqui, a força que causa essa mudança da direção da partícula, tá? Então a força é normal, tá? Então tem a mesma direção, o mesmo sentido de ΔPy. Tá? Conservação do momento linear. Quando o impulso é zero, então temos P constante. Então, quando temos momento linear, impulso, quando temos momento linear de um sistema de partículas, impulso, que já foi dito na aula passada, tá? No vídeo aula passada, e quando o impulso é zero, temos finalmente P constante, tá? Então nós temos um sistema fechado. O que significa que, se o sistema de partículas não está sujeito a forças externas, então o momento linear P não varia, tá? Então essa é chamada conservação do momento linear. É uma das leis fundamentais da física. Então, dependendo das componentes da força resultante externa, tá, é possível aplicar o seguinte princípio. Tá? Se uma das componentes da força externa aplicada a um sistema de partículas é nula, a componente do momento linear do sistema em relação ao mesmo eixo não varia. Tá? Então, consequência princípio da superposição com o princípio da conservação do momento linear. Conservação no momento linear. Então, forças internas podem mudar os momentos de parte do sistema, mas não podem mudar o momento linear do sistema como um todo, tá? E, por fim, não confunda momento e energia, tá? Momento e energia cinética. Agora vamos falar sobre o momento e energia cinética em colisões. Falando sobre colisões, tá? Então, as colisões, de uma forma geral, são de pelo menos 3 tipos. As elásticas, colisões elásticas, colisões inelásticas e as colisões totalmente inelásticas, tá? As colisões elásticas é quando a energia cinética das partículas são conservadas, tá? Então é uma aproximação razoável
para muitas situações. Na prática, uma parte da energia cinética, mesmo que pequena, é convertida em outra forma de energia, tá? Então, colisões inelásticas, tá? As colisões inelásticas, parte da energia é convertida em energia, parte da energia é convertida em parte da energia cinética é convertida em outra forma de energia, tá? Tá. E por fim, as colisões totalmente inelásticas, tá? Então, são aquelas colisões em que os objetos permanecem unidos após a colisão. Então, a conversão de uma energia cinética em outra forma de energia é a maior possível, tá? Então, tem uma grande dissipação de energia quando você tem colisões totalmente inelásticas. Momento energia cinética em colisões, tá? Então, em uma dimensão você pode ter colisão de uma colisão inelástica, tá? Você tem que M1V1, tá? V1I mais M2V2I igual a M1V1F mais M2V2F, tá? Então, nesse caso aqui, quando você tem duas partículas que estão em movimento, só que uma está colide com a outra porque está com uma maior velocidade, então o que acontece? Uma vai adquirir uma velocidade maior e outra vai ficar com uma velocidade menor, tá? Então, isso aqui antes, isso aqui depois da colisão, tá? E você pode também um sistema em que você tem duas partículas, tá? Em que uma está em movimento e outra está parada, tá? Então, no caso de uma colisão inelástica, tá? Você vai ter que, depois da colisão, as duas vão andar juntas, tá? Então, você vai ter a partícula em movimento e o alvo em repouso, tá? E no final, você vai ter as duas partículas, tá? Se movendo juntos, ou seja, com uma mesma velocidade v. No caso aqui, colocou uma velocidade v, v maiúsculo. Tá. Agora, como fica essa descrição usando o sistema do selo de massa, tá? Usando o sistema do selo de massa, tá? Podemos ver cada uma das partículas individualmente, tá? E aí, depois da colisão, como essa colisão é uma colisão inelástica, tá? Então, o que acontece aqui? O centro de massa, a velocidade do centro de massa vai permanecer o mesmo, tá? Não vai variar entre antes e depois da colisão, tá? Então, a velocidade do centro de massa, você pode calcular simplesmente como o V1 sobre M1 mais M2, tá? Então, P1 de I mais P2 de I sobre M1 mais M2, tá? E a figura aqui do lado ilustra esse fenômeno. Tá. Colisões elásticas em uma dimensão, tá? Continuando com colisões elásticas em uma dimensão, tá? Você tem o que? É um pouco mais complicado, porque você tem que levar em conta não só o momento, tá? Como a energia. Então, você tem que escrever as equações para as duas grandezas, tá? Momento e energia. Tá. Uma vez que você trabalha com essa equação aqui e você substitui nela, tá? Você modifica uma para modificar outra, você obtém alguns conjuntos de equações, tá? Então, no caso aqui, você tem aqui, no caso de uma partícula em movimento e outra parada, tá? Você vai ter uma situação antes e uma situação depois, tá? Então, nesse caso aqui, então você tem que considerar que a energia cinética total do sistema não varia. Então, como você tem essa restrição que a energia cinética total não varia, então você tem que escrever as equações da energia cinética também, tá? Considerar a energia cinética antes e depois. Com isso, você separa as equações da velocidade final, tá? Da partícula 1 e a velocidade final da partícula 2, tá? Então, você obtém da partícula 1, velocidade final vai ser M1 menos 2, M1 menos 2 vezes V1I, tá?
e da partícula 2 vai ser isso aqui, tá? Então, isso aqui é para uma partícula, lembrando, para uma partícula que está a primeira está em movimento e a outra parada, tá? Então, a outra partícula vai ter essa expressão aqui, tá? Só que aí existe algumas variações desse experimento, tá? Por exemplo, se você considerar que o alvo é pesado, então o alvo pesado, você vai ter o que? A partícula M2 vai ser muito maior que M1, tá? Então M1 com M2 vai somar um valor muito grande, tá? Então V1F vai ser praticamente menos V1I, ou seja, a partícula bate no alvo e volta com praticamente a mesma velocidade. E a partícula alvo, que é a partícula 2, tá? A V2F vai ser o que? 0, tá? Então vamos pensar aqui, V2F, coloca a partícula 2 aqui, uma massa muito grande, tá? Tipo assim, coloca assim, 100 vezes M1, tá? Então você vai ter o que? O valor daqui vai ser, o resultado aqui, quando o M2 é muito grande, tá? E esse resultado aqui, o denominador, vai ficar o quê? Uma fração muito pequena, tá? Para multiplicar por V1, tá? Então, o V2 aqui vai ser praticamente zero, tá? Então, o primeiro objeto ricocheteia com a mesma velocidade escalar, tá? E o objeto 2 fica parado, tá? Agora, para massas iguais, então você vai ter uma troca de velocidades, tá? Então, V1F vai parar, enquanto a partícula 1 vai parar, enquanto a partícula 2 vai se mover, tá? Então, V1F igual a 0 e V2F igual 2 vezes V1I, tá? Então, o primeiro objeto para, tá? Não, desculpa aí, pessoal. Tá, tem um erro aqui, tá? Aqui, né, 2 vezes V1. Esse aqui é V1, então V2F igual a V1, tá? Você pode comprovar aqui mesmo, tá? V2F, você coloca aqui M1 igual a M2, tá? Então aqui vai dar o quê? 2M1 e aqui vai dar M1 mais M1, tá? 2 vezes M1, 2 por 2, tá? Então vai dar 1, tá? Então V2F igual a V1I, tá? Então isso aqui tem um erro de digitação aqui. Depois eu corrijo, tá? Tá, projétil pesado. Mas no rally lá vai estar certo, tá? Projétil pesado. Então, para o projétil pesado, você tem V1F igual a V1I, tá? Então, você tem um objeto muito pesado que bate no objeto leve. Então, aquele objeto leve, ele, a velocidade final dele vai ser 2 vezes a velocidade inicial do projétil 1, tá? E enquanto que o objeto pesado, ele quase não varia a velocidade. Quando ele bate no outro objeto, ele fica praticamente a mesma velocidade. Enquanto que o objeto que foi atingido, ele vai disparar uma velocidade muito maior, tá? Então, exemplo disso, vocês colocar uma bola de basquete, uma bola de tênis, e você soltar e a bola de basquete quica no chão, tá? E aí bate na bola de tênis que vem logo em seguida. Quando bate na bola de tênis, como a massa da bola de basquete é muito maior, então a bola de tênis sai disparada, tá? Então esse caso aqui, tá? Projétil pesado, ou seja, é a bola de basquete, no caso aqui do exemplo, tá? Tá. Colisões elásticas em uma dimensão, tá? Então, considerando também que o alvo também está se movendo, ou seja, duas partículas movendo uma de encontro com a outra, tá? Então, você vai ter aqui essas expressões aqui, tá? Para V1F e V2F, tá?
Teste 8. Qual é o momento linear final do alvo da figura 918? 918. Se o momento linear inicial do projétil é 6 kg metro por segundo e o momento linear final do projétil é 2 kg metro por segundo. B. Menos 2 kg metro por segundo. C. Qual a energia cinética final do alvo se as energias cinéticas final e inicial do projétil são respectivamente 5 e 2 joules, tá? Então, para esse resultado, você tem as respostas A, 4 kg metro por segundo, tá? B, 8 kg metro por segundo e C, 3 joules, tá? Então, depois a gente pode ver isso aí na aula presencial, explicar como funciona isso. Tudo bem, agora eu tenho que terminar mais rápido aqui. Tá. Com isso, o último transparência, tá? Então, com isso a gente termina o conteúdo dessa aula. Na próxima aula vamos falar de colisões, videoaula, melhor dizendo, né? Colisões em 3 dimensões. Então, não se esqueça de dar o seu like e colaborar para a divulgação dessas aulas. Então, e mais uma vez, obrigado.